Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos, e é preciso que agradeçamos a Deus, em especial e acima de tudo, pela graça da vida. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico. Agradeçamos a Deus, nosso Pai misericordioso, infinitamente bondoso, por ter nos concedido mais uma oportunidade ligados a este instrumento que conhecemos com o nome de corpo físico. Gratidão a Deus por mais esta oportunidade, matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Não viemos à Terra para sofrer, pelo contrário, viemos à Terra em processo de aprendizado. Por isso, mais uma vez, é preciso que agradeçamos a Deus por tudo isto. Agradeçamos a Deus por ter nos enviado à Terra Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, que veio à Terra para nos auxiliar neste processo educativo. Gratidão aos espíritos amigos que constantemente estão caminhando conosco, nos auxiliando em nossas escolhas. E eu não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que mais uma vez se fazem presentes aqui neste ambiente virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas em nome do Cristo nosso Senhor. E hoje aqui nos encontramos mais uma vez para realizarmos mais um estudo sistematizado da doutrina espírita. Mais uma questão de O Livro dos Espíritos estudaremos neste momento e estamos estudando acerca da vida espírita, livro 2º, capítulo 6º, mais especificamente acerca de relações simpáticas e antipáticas dos espíritos e as chamadas metades eternas, a outra metade da maçã, como se diz popularmente, a sua cara metade. Será que Deus criou alguma coisa incompleta, deixando ou colocando em um outro lugar, em um outro ponto do universo, a outra metade daquele algo? Será que Deus criou algum espírito incompleto que precisa encontrar a sua outra metade ou a sua outra parte para ser feliz? Então, assim, Kardec elaborou alguns questionamentos acerca deste assunto. Estudamos no nosso último encontro a questão número 299, que fala acerca desta metade, quando Kardec questionou em que sentido se deve entender o termo metade, que certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos. Então, no último encontro nosso, estudamos acerca deste assunto. E hoje estudaremos a questão de número 300. Questão de número 300, que Kardec formulou o questionamento também acerca de espíritos simpáticos, acerca de metade, acerca de união, acerca de simpatia, de antipatia. Então ele formulou da seguinte maneira: dois espíritos perfeitamente simpáticos, uma vez reunidos, o serão pela eternidade, ou podem se separar, unindo-se a outros espíritos? Será que um espírito perfeitamente simpático, em se unindo com um outro espírito simpático, será que eles, os dois, pela simpatia,
que já construíram, eles estarão ligados eternamente ou pela eternidade? Ou será que eles poderão se separar mais uma vez em um determinado momento? E aí os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram da seguinte maneira: todos os espíritos são unidos entre si. Todos os espíritos são unidos entre si. Falo dos que já atingiram a perfeição. Então, aqueles espíritos que já atingiram a perfeição, que já são simpáticos uns aos outros, eles estarão ligados, conforme aqui nos dizem os espíritos amigos, eles estarão unidos entre si nas esferas inferiores. Quando um espírito se eleva, não tem a mesma simpatia por aqueles que deixou para trás. Então, assim, os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós acerca desta simpatia, se quando dois espíritos perfeitamente simpáticos, uma vez reunidos, o serão pela eternidade, ou poderão se separar outra vez. Então, assim, eles responderam que os espíritos que já atingiram a perfeição, eles são e serão sempre unidos entre si, estarão ligados por esses laços de simpatia. Porque Deus, conforme nós sabemos, e não temos dúvidas quanto a isto, Deus é a sabedoria infinita, Deus é a sabedoria, é a perfeição. Deus, conforme Kardec questionou na primeira questão de O Livro dos Espíritos, que é Deus. E a espiritualidade amiga, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram que Deus é a inteligência suprema. Então Deus é supremo, é a perfeição absoluta em tudo, é absoluto em tudo. Não lhe falta nenhuma qualidade, não lhe falta nenhum atributo ao infinito. Conforme nós encontramos na doutrina espírita, conforme nós encontramos neste resumo da doutrina espírita, que é a introdução de O Livro dos Espíritos, mais especificamente no item de número 6, quando Kardec falou acerca de Deus e colocou da seguinte maneira, que Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é imaterial, Deus é único, Deus é todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Deus, diz Kardec, criou o universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Deus criou tudo. E os seres materiais, diz Kardec, os seres materiais constituem um mundo visível ou corporal, e os seres imateriais, o mundo invisível ou mundo espírita. Quer dizer, mundo dos espíritos. O mundo espírita, que é exatamente o que nós estamos estudando, a vida espírita, é o mundo normal. Ou seja, o mundo espírita ou o mundo espiritual não é o mundo anormal. Não é, conforme muitos de nós ainda classificamos, não é o extranatural. É o natural. Então, o mundo espírita é o mundo natural, é o mundo normal, é o mundo primitivo, é o mundo eterno, preexistente e sobrevivente a tudo. Este é o mundo espírita.
Ao passo que o mundo corporal é aquele mundo secundário. Então, o mundo espírita é o mundo normal, é o mundo principal, é o mundo primitivo, é o mundo eterno, preexistente, sobrevivente a tudo. Ao passo que o mundo corporal, este mundo físico, onde nós nos encontramos, não passa de um mundo secundário. Poderia cessar de existir, ou não ter jamais existido, sem alterar a essência do mundo espiritual. Então aqui os espíritos amigos, ao falarem para Kardec acerca deste assunto, eles disseram que o mundo material, ele poderia nunca ter existido apenas o mundo espiritual. Os espíritos revestem temporariamente um envoltório material perecível, cuja destruição pela morte os torna livres. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a raça humana para a encarnação dos espíritos que atingiram um certo grau de desenvolvimento, o que lhe dá superioridade moral e intelectual sobre os outros. Então a criatura humana foi aquela raça ou foi aquela espécie que Deus escolheu para a encarnação e reencarnações dos espíritos. E a alma é um espírito encarnado, do qual o corpo não é senão um envoltório. Então assim, nós encontramos na doutrina espírita esclarecimentos acerca desta diversidade de assuntos, respostas para os nossos questionamentos filosóficos mais profundos. E é exatamente por isto nós nos encontramos aqui mais uma vez estudando acerca deste assunto. Não estamos aqui para dar aula para ninguém acerca de doutrina espírita, acerca do Evangelho do Cristo, mas estamos aqui para aprendermos juntos. Estamos aqui buscando neste manancial inesgotável de informações, esclarecimentos de que todos nós necessitamos. Então assim fechamos este parêntese com esta citação da questão número 300, bem como estas reflexões, este apanhado geral de um pouco acerca de doutrina espírita, para na sequência ampliarmos e aprofundarmos um tanto mais as nossas reflexões, agora com Miramês, Filosofia Espírita, já que estamos realizando este estudo de uma forma combinada, o Livro dos Espíritos com Filosofia Espírita. O Livro dos Espíritos, conforme o próprio nome diz, não é livro de Kardec, porque Kardec fez esse trabalho hercúleo de organizar todo este material recebido mediunicamente por diversos médiuns. Não foi pela mediunidade de Kardec, mas por diversos médiuns que lhe auxiliaram neste trabalho. Então ele relacionou todo este material que constitui o Livro dos Espíritos e as demais obras que compõem o Pentateuco Espírita. E Filosofia Espírita, de autoria do espírito Miramês, através da mediunidade de João Nunes Maia. Então a questão de número 300, ela está comentada por Miramês nesta coletânea Filosofia Espírita, no volume 6º, no capítulo 45, que tem como título Espíritos Simpáticos. E falando acerca destes espíritos simpáticos, Miramês iniciou da seguinte maneira: que o fato de dois espíritos simpáticos estarem unidos, estarem ligados pelos sentimentos, não significa que estarão unidos para sempre.
não significa que eles estarão unidos para sempre, que jamais irão se separar. Não significa isto. Eles estarão ligados conforme a espiritualidade superior, respondeu a Kardec, pelos sentimentos, pela simpatia, mas continuarão e poderão trabalhar e trabalharão, sem sombra de dúvida, muito ao longo da trajetória, pela eternidade que todos nós temos pela frente, ora juntos, ora separados. Então assim Miramês diz e acrescenta: se um avança na escala de evolução mais do que o outro, sua simpatia por aquele diminui e encontra outros espíritos que lhe são simpáticos no plano em que passa a viver. A simpatia por afinidade energética não quer dizer que aquele espírito que avançou mais rapidamente, deixando aquele outro ou outros para trás, não quer dizer que ele deixou de amá-los. Mas a sua simpatia, devido à evolução um e do outro, não ser e não estar igual, a simpatia é diferente. E ainda ele diz, não é que ele deixa de amar, conforme havíamos dito, não é que ele deixa de amar ao que ficou na escala abaixo. Ele aumenta sempre o seu amor, mas a sintonia de trabalho e de pensamento se eleva, ganhando planos mais perfeitos, qual o seu. A vida é, pois, uma variação constante em todas as escalas de vida. Então, se ele passou, aquele espírito passou a vibrar em uma estação diferente, em uma faixa vibratória diferente daquele com o qual ele tinha uma simpatia maior até então ele passará a não ter tanta simpatia, porque a vibração do outro espírito já não é a mesma, já não estão na mesma sintonia. Conforme diz Miramês, não quer dizer que ele deixou de amar aquele espírito, mas a sua sintonia já é diferente. Aqui o espírito ficou numa escala abaixo, neste exemplo que ele colocou. Na própria Terra, entre os encarnados, pode-se observar este fato. Quantas vezes já aconteceu isto conosco? Para quem já tem uma idade mais avançada neste corpo físico, não querendo dizer que estejamos velhos neste corpo físico, para quem já viveu e vivenciou diversas experiências em vários lugares aqui na Terra, nesta existência, às vezes em várias cidades, no mesmo estado, ou até mesmo morando em vários estados da unidade da federação, quantas amizades nós fizemos ao longo da nossa trajetória e que, ao deixar de conviver com aquelas pessoas, aqueles laços foram enfraquecendo e em muitas situações nós nem às vezes lembramos o nome daquela pessoa que há décadas atrás nós fomos amigos, às vezes amigos que julgávamos sermos inseparáveis, da nossa época de escola, da nossa época de universidade, nos nossos ambientes diversos de trabalhos. Poucos laços, a não ser os laços consanguíneos, que esses não tem como romper, mesmo que deixemos de conviver por um longo tempo, mas continuamos fazendo parte da mesma parentela consanguínea. Quantos laços se romperam ao longo da nossa trajetória, laços de amizades, e fomos construindo outras amizades em outros ambientes. Então assim Miramês nos fala que no mundo espiritual é da mesma forma.
E, na verdade, conforme nós sabemos, nós aqui na Terra, os nossos comportamentos, o que nós fazemos aqui na Terra, é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Então é por isso que Miramês aqui nos lembra que na Terra, entre os encarnados pode-se observar este fato. Quando duas pessoas sentem-se bem, uma na companhia da outra, e que uma passa a melhorar espiritualmente, sendo que a outra não a acompanha, vai se desfazendo a simpatia, vai se desfazendo aquela amizade. Em muitas situações, muda-se de religião, muda de credo religioso, e aí já passa a enxergar as coisas de uma forma diferente, conforme aqui nos diz Miramês. Uma caminha mais do que a outra espiritualmente falando e segue a sua vida. Não que deixou de amar aquela outra pessoa, conforme que Miramês colocou para nós. Esta é uma verdade. Sempre que pode, a mais esclarecida procura a menos esclarecida para ajudá-la. E quando essa aceita, a alegria é muito grande. Quando se não interessa, a outra desaparece por tempo indeterminado, mas mesmo assim, de vez em quando procura inesperadamente ou de forma inspirada ou inspirando bons pensamentos e ideias de renovação. Então, quando a outra criatura não aceita mais a proximidade daquela que avançou um tanto mais, estejamos encarnados ou desencarnados, aquela mais esclarecida não vai forçar a barra, não vai violentar a consciência da outra, ela vai se afastar por tempo indeterminado, mas vai tentar de vez em quando, pelo menos, auxiliar aquela outra criatura através de bons pensamentos, através de boas vibrações. E aí Miramês segue dizendo, se queremos simpatizar com os espíritos superiores, não nos esqueçamos de fazer o que eles nos induzem a fazer. O ponto de interesse dos espíritos puros é o Evangelho de Jesus, e a doutrina dos espíritos, na sua feição de cristianismo original, é a porta que nos levará ao Senhor como escola de aperfeiçoamento das almas. Então é importante e muito importante isto que Miramês aqui nos lembrou, que se queremos realmente simpatizar ou queremos realmente a companhia dos espíritos superiores, é preciso que nos esforcemos para nos assemelharmos a eles. Espíritos que fazem o bem constantemente, estejam eles no corpo físico ou fora dele. Então, para nós termos a simpatia, entrarmos em sintonia com estes espíritos que já fazem o bem, simplesmente pelo prazer de fazer o bem, nós temos que nos esforçarmos para também fazermos o bem, mesmo que isto seja um sacrifício enorme para nós. Mas através de sacrifício, um dia, isto que para nós hoje é um sacrifício, será natural. Faremos sem nem nos esforçarmos, sem nem percebermos que é difícil ou que foi um dia difícil. Não devemos nos esquecer de Jesus em nenhum momento, pois ele é verdadeiramente o caminho que leva para a verdade, que leva para a vida. Todas essas virtudes mencionadas no Evangelho de Jesus são nascidas do amor de Deus. Ele se divide para educar, ele se divide para instruir. Então aqui Miramês nos lembra acerca da educação,
nos fala acerca da instrução, que são coisas diferentes. Quantos espíritos são simpáticos aos irmãos encarnados e deixam de sê-los em virtude dos caminhos que as criaturas humanas resolveram tomar? Então aqui Miramês nos faz um questionamento profundo para as nossas reflexões. Se nós continuarmos nesta condição de rebeldes, de teimosos, não ouvindo as instruções, as orientações, através dos bons pensamentos emitidos constantemente por estes espíritos mensageiros do Cristo, eles deixarão de nos procurar por tempo indeterminado devido à nossa teimosia. Então é por isso que Miramês faz este questionamento. Quantos espíritos são simpáticos a nós hoje e poderão deixar de sê-los ao longo do nosso caminho se nós resolvermos não ouvi-los, se nós resolvermos tomar um outro caminho? Quanto mais alimentar paixões inferiores, mais as simpatias se entrelaçarão nas trevas. Então, quanto maiores forem as nossas escolhas pelas paixões inferiores, mais nos ligaremos aos espíritos ignorantes, assim como nós, que se encontram nas trevas. Quanto maiores e melhores forem as nossas escolhas pelas coisas superiores, pela prática do bem, de conformidade com os ensinamentos de Jesus, mais ampliarão os nossos laços com estes espíritos superiores, mais e mais fortemente nos ligaremos a eles. Quanto mais alimentarmos paixões inferiores, mais nos ligaremos a espíritos inferiores. Quanto mais nós buscarmos a purificação dos sentimentos, mais os espíritos superiores se aproximarão de nós e nos auxiliarão cada vez mais. Então é por isto que falamos anteriormente e voltamos a repetir: se queremos a companhia dos bons espíritos, nos esforcemos por nos assemelharmos a eles. A hora está chegando, diz Miramês. As trombetas tocam constantemente por ordem de Deus e sob o comando de Jesus. Então aqui simbolicamente falando, Miramês nos lembra que somos e estamos constantemente chamados. Não percamos a oportunidade. Não percamos a oportunidade. Ouçamos e obedeçamos a estes chamados. Abramos os braços, que os do Mestre Jesus já estão abertos para abraçar e instruir a todos acerca da vida eterna. Nos esforcemos para atendermos ao convite de Jesus quando ele nos chama: vinde a mim. E aí Miramês, para encerrar estas reflexões, ainda diz da seguinte maneira: se compreendemos os chamados do mundo superior, se já temos ouvidos para ouvir os chamados do mundo superior, podemos ficar cercados de espíritos elevados a nos inspirar constantemente. Comecemos hoje, agora mesmo, a amar aos que nos cercam, que eles, com o passar dos tempos, farão o mesmo, e o nosso coração passará a se encher de alegria pela paz de consciência. Comecemos hoje mesmo a amar aqueles que estão à nossa volta. E não nos esqueçamos, diz por último Miramês, que a simpatia
é o começo da verdadeira fraternidade. Então é preciso que nos unamos uns aos outros pelos laços superiores da simpatia e não pelos laços inferiores da antipatia. A simpatia é o começo da verdadeira fraternidade. Que possamos nos esforçarmos para construirmos entre nós esses laços de verdadeira fraternidade, a começar pelos laços da simpatia. Abraço fraternal a todos e a todas, meus irmãos e irmãs, e muito obrigado mais uma vez por sua presença, por sua participação. E em breve voltaremos a nos reunir aqui mesmo neste ambiente virtual para continuarmos as nossas reflexões juntos com Jesus. Até breve!